Hoje nós vamos fazer um bate-papo para falarmos sobre a produção de alimento para os animais. Mas que produção que nós estamos falando? Porque lá na hora da seca, que precisa de inserir uma ração, um feno, enfim, e aí não tem. A dificuldade do produtor, ou se ele tem, então ele vai ter que comprar. E claro que está naquele momento mais caro. E que tal se o produtor começar a produzir essa reserva agora, no tempo das águas? E nós vamos falar um pouquinho dessas forrageiras, das principais, com Rafael Reis. Rafael, boa tarde, bom dia para você, né? Que o Rafael está em Rondônia, tudo bem com você? Bom dia, Fabélia, tudo bem? Boa tarde para vocês. A gente está uma hora mais cedo aqui, mas boa tarde já para vocês aí. É um prazer poder participar aqui com vocês hoje. Bom, o Rafael tem aí um conhecimento muito grande na área de forrageiras e essa produção toda, é um pesquisador, é professor no IF de Rondônia, no campus de Colorado do Oeste, e que é claro que eu não posso deixar de mencionar aqui que eu tenho o maior orgulho de Colorado. Foi onde eu cresci, eu vivi, e aí a gente aqui fazendo esse bate-papo hoje. Rafael, quando a gente fala nessa produção, a gente já pensa assim, vamos produzir pastagem, é tudo igual? Então, Fabélia, o assunto, né, é bastante pertinente, por mais que às vezes quem está assistindo a gente, né, pode pensar, mas por que a gente está falando aqui de forragens para seca, né? Se a gente está no início do período chuvoso, né? Ou seja, não precisa falar desse assunto agora. Na verdade, é o contrário, né? Na verdade, a gente precisa conversar sobre isso agora, né? Nós estamos numa região, né? Aí vocês em Goiás também tem um regime de chuvas até parecido com o nosso, talvez aqui chova um pouquinho mais do que aí, mas a gente tem esse período bem marcante de chuvas e seca, né? O período de águas e o período de seca. Pode ser aí alguns dias, alguns meses, poucos meses de diferença, mas existe ao longo do ano esses períodos bem marcados. E quando a gente pensa numa propriedade pecuária, né, de produção de bovino, seja para carne, para leite, a nossa produção no país, ela é baseada em sistemas que têm pastagens, né? Que são os sistemas, o método ou o modo de produção mais barato. É por isso que o Brasil é uma das grandes potências na bovinocultura, né, no mundo inteiro, porque nós temos sistemas de produção muito baratos em decorrência da nossa capacidade de ter áreas de pastos, né, muito grandes, inclusive, né? No Brasil, quase 25% da nossa área inteira, né, a área total do Brasil é ocupada por pastagens, dá 75% mais ou menos de toda a área usada na agropecuária. Só que grande parte dessas áreas de pastagens passa por esse probleminha aí da seca, né? Então a gente precisa conversar cada vez mais sobre o que, né, nós chamamos de planejamento forrageiro, não é? Que seria aproveitar o máximo do potencial a pasto no período que tem chuva, né, que tem precipitação que possibilite a produção da forragem a pasto, e pensar em estratégias, né, para não faltar forragem, não faltar alimento volumoso no período da seca, né, porque a dependência de outras fontes, né, de alimentos na dieta, como os concentrados, por exemplo, às vezes você não consegue adequar o uso dele a todas as categorias, né, animais, em relação ao custo também. Então, o planejamento forrageiro ao longo do ano é essencial, né? E é claro, né, respondendo a sua pergunta, não são iguais. Tem várias formas diferentes, né, de se produzir ou de se conservar a forragem para o uso no período da seca. Rafael, e em relação a esse desenvolvimento da forrageira, a gente também tem no Brasil aquela pastagem nativa.
Dá para Sim. eu fazer um investimento com essa pastagem nativa, dar uma melhorada nela, ou eu preciso, aquela nativa, eu tenho um uso limitado dela, eu vou ter que fazer mesmo um investimento para eu sementear, para eu fazer todo esse trabalho? Então, Fabeli, quando a gente pensa em pastos, né, pastos, é, tem ainda no Brasil muitas áreas em que a gente pode até chamar de pasto nativo mesmo, né? Mas está muito restrito talvez ao Pantanal, algumas áreas no Nordeste, o sul, né, do país, que a gente ainda tem áreas de pasto nativo mesmo, né? Mas a gente também confunde às vezes, né, o capim colonião, né, que a gente chama no dia a dia, né, que é um capim do gênero pânico, né, que a gente pânico máximo, né? Exemplo, Mombaça, Tanzânia, Zuri, né, capins, o paredão, o miag, né? Todos esses capins são do mesmo gênero. E às vezes a gente acha que o colonião é um capim nativo, mas na verdade ele não é. Ele veio da África desde que o Brasil é Brasil, na verdade até antes disso, né? Então a gente acha que ele é nativo, mas a gente tem duas formas de ver isso. O capim nativo mesmo, ele está naquela região muito provavelmente por algum motivo, às vezes por ser o único que tolera aquela condição, né? Isso é um exemplo muito, a gente tem exemplos muito clássicos disso no Pantanal, né? Pantanal Mato-Grossense, por exemplo. Alguns capins, algumas braquiárias, alguns capins do gênero Páspalo, né? Que praticamente só eles conseguem conviver com essas flutuações edafoclimáticas ao longo do ano. E aí seria meio incoerência da nossa parte querer inserir nesse sistema um capim diferente, achando que ele vai ser mais produtivo, mas no fim das contas ele pode não tolerar aquela condição, certo? Então essa é uma questão. Agora, quando a gente pensa, né, nesse nativo, mas que não é nativo, ele foi inserido, uma pastagem que está inserida há 30, 40 anos às vezes, aí sim a gente pode fazer alguma intervenção, né, a fim de tentar melhorar aquele sistema de produção. Porque talvez você está com um capim velho, um capim antigo, e na verdade o problema quase sempre não é o capim em si, porque se ele está lá há 30, 40 anos, ele não é ruim. O que está faltando, às vezes, é a gente dar um trato, né, um pouquinho melhor nesse pasto, e quase sempre passa por verificar como é que está a fertilidade do solo, fazer as correções no solo e restabelecer a produção do capim. Então, nem sempre é muito interessante a gente, de cara, né, ter como primeira opção a troca de um capim, porque às vezes a troca em si ela não vai favorecer. Agora, nesse processo de troca, quando eu faço toda uma recuperação do solo, aí, né, de certa forma, indiretamente, eu estou contribuindo para que aquele sistema possa voltar a render um pouco mais e né, entregar, digamos assim, uma produtividade que o produtor espera, né? Acho que seria mais ou menos nesse sentido. Rafael, e aí a gente tem aí nesse trabalho seja lá qual for o capim, a forrageira ali que está sendo usada, Sim, aquela fase que a gente está aí com as chuvas que começaram recentemente aqui na nossa região, tem outras regiões no país, como a gente acompanha nos grupos de WhatsApp, os sim, produtores fazendo ali as manifestações, olha, choveu 30 milímetros, começou aqui, faltou, ainda não chegou, enfim. Mas aí a gente tem aquele momento em que tem aquela chuva aquele regime bem equilibrado e acaba sobrando. Eu sim. posso fazer a colheita desse capim para uma silagem? E se eu posso, qual é a maneira mais adequada? Ah, legal. Então, Fabelli, é, hoje em dia, né, os sistemas de produção de boi a pasto, né, vou chamar assim, quando falo boi, generalizando para os bovinos, né, porque também pode ser para gado leiteiro, né, esses sistemas, os sistemas que estão intensificando mais, eles estão baseando, né, a sua produção, ou a ideia é que a base da produção seja no pasto. Então, melhorar o pasto seria o primeiro ponto, né, de otimizar a produção nesses sistemas. E quase sempre a gente pode, né, dependendo do regime de chuvas na região, pode acontecer sim um excedente de pasto no período chuvoso, por vários motivos, né? Às vezes até pelo fato de ser muito cara a reposição.
e você fazer um investimento muito grande de animais para colocar no período das águas, e lá no período da seca você ter um investimento ainda maior para poder suplementar esses animais de alguma forma. Então, tem vários motivos que podem fazer com que tenha um excedente de forragem a pasto nas águas. Pode ser utilizado para a produção de silagem? Pode. Inclusive deve, se você, né, se o produtor tiver capacidade de fazer isso. Quando eu falo capacidade, não é duvidando da capacidade do produtor, e sim da possibilidade, às vezes, né, de, num primeiro momento, ter prestadoras de serviço na região que vão fazer parte desse serviço, né? Eu falo prestador de serviço, Fabélia, porque é um produtor que nunca fez isso, certo? Ele nunca fez uma silagem de capim. Dificilmente ele vai entrar numa atividade dessa fazendo um investimento alto no maquinário para poder fazer colheita e todas as etapas. Então, às vezes, no primeiro momento, as empresas que prestam serviços, elas são importantes para o produtor se familiarizar com a técnica, começar a fazer, e aí sim, não, eu consigo fazer, é viável dentro da minha propriedade, no meu sistema, aí eu posso partir para um investimento maior de adquirir esse maquinário para fazer rotineiramente. Só que tem regiões que talvez isso não seja possível, como para a gente aqui em Rondônia é difícil ter prestadores de serviço nessa área da silagem. Do ponto de vista técnico, é muito interessante. Só que a gente, né, eu tenho obrigação, digamos, de fazer um alerta. Produzir silagem de capim, né, capim mombaça, certo? Um Tanzânia, até um braquiarão, um marandu, né? A gente precisa tomar alguns cuidados, porque é um material que quase sempre está muito úmido, né? Esse excesso de umidade pode atrapalhar um pouquinho lá nos processos de fermentação. Então, o ideal é você aí na sua região tentar entrar em contato com algum consultor, né? Com algum técnico especializado nessa atividade, para que ele possa realmente te indicar o passo a passo que você tem que tomar para fazer a silagem. E pensando também, Fabélia, na qualidade da silagem que é produzida, tá? Uma silagem de capim, ela, me desculpe ser bem direto, mas ela passa longe da qualidade de uma silagem de milho, certo? Então, tem algumas questões nutricionais, principalmente porque é um material com um teor de NDT, né, nutrientes digestíveis totais mais baixo, uma proteína disponível, às vezes, um pouquinho mais baixa. Então, ou você precisa ajustar, fazer um bom ajuste na dieta dos animais, ou você direciona esse volumoso produzido para animais de categorias, talvez, de menor exigência ou demanda em determinados momentos, tá? Então, repito, né, a consultoria de um técnico para te auxiliar no processo de produção e uso é essencial, tá? Mas é uma técnica muito interessante que deve ser incorporada ao manejo de pastagens da propriedade, sim. Olha aqui, das espécies, das variedades mais adequadas, você ainda mencionou aquela questão da silagem, da qualidade do milho com qualquer outro capim aí, com os comparativos. Tem também Sim. custos e a condição de guardar esse produto. Isso aí varia Sim. bastante no resultado que eu vou ter depois, né? Varia bastante, né? Interfere bastante, né, no resultado. Na verdade, né, Fabélia, o planejamento, né, Então, vamos lá, né? Você vai optar por produzir silagem, né? É uma das suas opções. Existem outras estratégias e elas podem ser colocadas nos sistemas de acordo com a tecnificação ou o nível de investimento que o pecuarista quer ou precisa adotar. E, na verdade, numa fazenda você pode usar várias estratégias, né? De acordo com grupos de animais, categorias de animais diferentes. Então, você pode fazer uma simples vedação, né, de pasto, um diferimento, que é a técnica mais simples, né, para você garantir uma massa de forragem na seca, ou você pode optar por fazer a silagem. Você pode, dependendo do tamanho da sua propriedade, do número de animais que você vai conduzir, exemplo, quem trabalha com pecuária leiteira, né, que você tem um número menor de animais, propriedades às vezes, né, menores, no estilo, digamos, mais familiar, você consegue usar
uma cana-de-açúcar, né, picada no coxo, um capim-elefante, né? O capim-capiaçu hoje em dia é muito comentado, né, no Brasil inteiro. Então, existem estratégias que podem ser adequadas para cada sistema produtivo. A ensilagem é uma dessas estratégias para a seca. E o planejamento dela vai de acordo com o que você espera, né, e com o que você tem. Você pode fazer uma silagem de milho, que é o padrão, né? O padrão de qualidade nas silagens que nós temos no Brasil, pelo menos, é a silagem de milho, né? Por questões de adequação da planta à técnica de ensilagem e também no padrão de qualidade. Você pode fazer silagem de espigas, você pode fazer silagem de grãos, né? Só o grão reidratado. E você pode fazer silagem de outras forrageiras, como, por exemplo, do capim, que foi a pergunta que você fez anteriormente. É claro que esses tipos diferentes de silagens, eles têm custos diferentes, né? Eu vou falar alguns custos aqui, tá, pessoal? Mas, assim, é algo só para a gente ter uma ideia de comparação entre eles, porque esses custos, eles vão variar. Às vezes, aqui dentro da mesma cidade, um produtor para o outro vai ter custos diferentes, de acordo com a capacidade que ele tem de produção. Mas, assim, eu posso ter uma silagem de milho custando 90 a 100 reais a tonelada de matéria natural, né? Ela pode custar até 120, vamos colocar aí. Eu posso ter uma silagem de capim, né, custando 35, 40 reais a tonelada. Eu posso ter uma silagem de capim custando 60, depende muito aí da sua capacidade de produção. Então, é claro que são silagens de custos diferentes, tá? Só que também são silagens de qualidade diferente, né? Como eu comentei antes. Uma silagem de milho, ela é muito mais energética, proteica, é muito difícil acontecer problemas durante o processo de produção, né? E é um material de qualidade altíssima. Você pode colocar isso para vaca leiteira, você pode colocar em boi em confinamento, e qualquer categoria animal vai se dar bem com esse material, né? Agora, quando eu falo de uma silagem de capim, né, como foi comentado, até quando eu falo capim, a gente pode até expandir isso para capim-elefante, sorgo, né, sorgo gigante, sorgo boliviano. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né, principalmente por essas plantas demandarem um pouquinho mais de atenção nas etapas de produção de silagem, tá, Fabélia? E isso vai muito na capacidade que essas plantas têm de fermentar dentro do silo para que o processo de conservação seja adequado. Para falar do processo mesmo, etapas, aí a gente precisaria de mais uma meia hora, talvez, para detalhar os cuidados em cada uma dessas etapas, para as plantas diferentes, né? Então, eu fico à disposição. E eu que agradeço, um prazer muito, muito grande de poder participar com vocês e agradeço a oportunidade de falar aqui um pouquinho.